Uma boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui, fazendo o podcast Impact no estúdio do Tilt, sob o patrocínio do Café MG Dias, do meu amigo Marcelo, na qualidade tradicional, gourmet e gourmet em grão. Alguns supermercados já estão tendo o café, mas vai ser distribuído em outros supermercados aí da região, com toda certeza. Café do Marcelo, muito bom café. MG Dias, café. E hoje nós estamos recebendo Pastor Eduardo, meu ex-aluno, quando era criancinha. Sim, sim. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Muito boa noite, Alex, boa noite, caros ouvintes, aqueles que nos acompanham aqui. Se Deus quiser, vai ser um bom bate-papo. Vai sim, né? Nós temos aqui gente que nos assistem e são bastante pessoas. Coisa boa. E vão estar aí acompanhando com a gente, né? A entrevista, não é bem entrevista, o nosso bate-papo aqui, Eduardo. Eduardo, eu quero que você conte um pouquinho primeiro da tua história de vida, né? Papai, mamãe, Pois irmão, irmãos, né? Irmãos. Pois é, eu sou marialvense, nasci em Marialva, uma cidade no norte do Paraná, perto de Maringá. Isso porque meu avô foi pastorear aquela cidade, ele ficou 17 anos pastoreando Marialva. Daí meu pai conheceu minha mãe nesse ínterim, eles se casaram muito jovem, 19 anos, e daí tiveram meu irmão mais velho, Mateus, depois eu sou do meio, que é aquele que mais precisa fazer terapia, né, o mais complexado, e depois teve a raspa de tacho, meu irmão mais novo, o Henrique, 8 anos de diferença de mim. Ele nasceu em 97, nasceu no Paraná mesmo. Mas mais complexado porque você é o mais feio? Provavelmente. Daí, a primeira infância fiquei lá, no Paraná, até os 11 anos. 12 anos eu já estava em Machado. Meu avô veio para cá, daí meus pais resolveram vir também. Tinha uma crise grande lá no Paraná, na uva, mexíamos com uva lá, muitos parreirais. E daí vendemos tudo no meio de uma crise e viemos para cá. Daí, a partir do ano 2000, que eu estou em Machado, daí aqui me ausentei só para fazer os estudos teológicos lá em São Paulo durante 5 anos e retornei para cá. Então, eu sou meio marialvense, meio machadense, digamos assim. Hoje, jamais machadense do que marialvense. Com certeza. Se for contar cronologia, sim. Tô mais tempo aqui do que lá. O seu pai, o Ayrton, meu amigo Ayrton, meu irmão Ayrton, sim. Ele lá e também trabalhava como aqui, com vendas? Não, lá ele mexia com diversas coisas, mas nós tínhamos uma chácara lá, em que produzíamos uva. Então, vocês tinham? Nós tínhamos um parreiral lá e vendíamos, né? Mas o ciclo da uva estava muito difícil, porque estava passando por uma crise, uma estiagem muito grande e as condições financeiras, econômicas de toda aquela região foi muito prejudicada. Daí nós vimos nisso uma convergência de fatores para poder mudar para Machado. E aqui em Machado começamos com café. Meu pai começou a mexer com cafezais e tal, e depois que foi para esse ramo de representação comercial. E que tipo de uva que vocês mexiam lá? Branca, rosada ou a vinho mesmo? Niagara. Sim, Niagara. Tinha a Itália aquela maior né, zona verde. Branca, verdinha. E faz o vinho branco? Sim, até hoje Marialva é conhecido como a cidade da uva. Então você vai se aproximando daquele lugar, já tem os cachos de uva e tal, característico. Lá tem uma festa da uva, tem a Miss da uva. Então permaneceu isso, embora o número de cafezais reduziu, né? O número de parreirais reduziu, não é?
desde Eu acho que aquela hoje época. é mais lá no Rio Grande do Sul, né? Tem muita soja naquela região de Minas, do Paraná. Tem muita soja hoje em dia. Eu vejo bastante. Quando eu vou para lá uma vez por ano, né? Visitar os familiares. Mas eu tenho notado essa Lá mudança. tem. O dia que eu tive em Londrina, e tem uma cidadezinha que eu fui, que eu fiquei que é dentro de Londrina, mas fica do lado de Londrina. Cambé? Cambé, aonde mora eu tenho muito primo que mora lá. Então, eles trabalham com soja. É. Mudou muito a Mas cultura eu lá. tenho o costume da uva, né? Porque eu tenho tios que têm adegas em Andradas e produziam uva. O Paulo Marcon até hoje produz, né? Entendi. Não toda a uva que ele usa para o vinho. Ele já está, como é que se diz, importando lá do sul. Sei. Né? E uva é um alimento muito perecível, né? Diferente do café. O café você estoca uma saca de café durante alguns anos para vender no melhor preço. Mas a uva é muito perecível, então os produtores às vezes sofrem com isso. Né? Porque você colheu, você tem que usar. Tira do cacho e fala assim, olha, não, eu dou 50 centavos no cacho de uva. Eu lembro que a gente saiu do Paraná com esse valor, mais ou menos. 50 centavos vendia a caixa de uva. E é uma coisa assim que não se pagava, embora fosse no ano 2000, mas era algo que a gente perdia muito dinheiro com isso. Perdia. Que eu tenho alguns, como eu disse aqui, né, alguns primos e tios que têm adega e produz o seu vinho, né? Lá em Andradas. No caso do Marcon, do Paulo Marcon, caso do pessoal da Casa Geraldo, também são primos. Ó. Então, a Casa Geraldo e o Paulo ainda têm parreirais. Mas já não é como tinha. Você chegava em Andradas, por exemplo, deve ser tipo Marialva. Era só parreiral. Hoje arrancaram tudo e plantaram café. A cultura é muito difícil também, né? É difícil maquinário para parreiral. Eu imagino que vai se tornando mais escasso esse mercado, mas não sei falar muito, não. Aonde vocês moravam lá era só produção de uva, não tinha adega, não? Não, que eu me lembre, não. Mas lá devia ter algumas, né? Deve ter. Porque a região do sul ali são bons vinhos. Nunca fui chegado ao vinho, não. Não, eu nunca fui chegado também, assim. Até quando fui eu internado parei algumas de beber, vezes. Né? Até quando fui eu em parei algumas de clínicas beber, de recuperação, né? que é 93, eu bebia bastante vinho, né? Depois foi na Missão Vida Nova. Não cheguei a esse ponto, não. Graças a Deus. Mas tinha costume de tomar vinho bom. Que eu ia direto na casa do Paulo, pegava o vinho que ele fazia para ele. Entendi. Não é esse que você acha aí, o Marcon, apesar de você vai, por exemplo, na loja do Marcon lá, é uma maravilha. Tem todo tipo de vinho que você quer. Tanto da Casa Geraldo também. Coisa boa. E, Eduardo, você estudou no Paraná até os 11? Até os 11 anos. Depois eu vim para cá e já fui por Iracema Rodrigues. Fiz a Fundamental 2, como nós chamamos hoje. 6ª série, 7ª série, 8ª série, eu fiz no Iracema. 3 anos lá. E depois fui para escolas particulares no ensino médio. Unicol? Unicol e Unimap. Unimap. Então foi Unimap, Unicol, Unimap. Primeiro, segundo, terceiro. Você pegou um período do SIC também, não pegou? Não, nunca estudei lá, não. Eu acho que meu irmão mais velho... O Matheus, sim. O Matheus, sim. E o Henrique parece que fez um cursinho, algum programa lá, não, mas... O Henrique, engraçado que eu nunca dei aula para o Henrique. Dei para o Matheus e para você, eu acho que no Nicol, então. Pode ser, pode ser. Mas não cheguei a estudar no Colégio Imaculada, não. Nem a parte terceirão, essas coisas? Não, né? Porque eu saí do colégio, do terceiro colegial, e já fui direto para a faculdade, né? Quando você estava no terceiro, no segundo, ali já era o positivo? Era o positivo. Porque lá no Matheus, lá no SIC, era objetivo, né? Sim. Era objetivo. E daí fui fazer letras. Então fiz 3 anos de letras.
17, 18 e 19 anos. Depois me mudei para São Paulo, com 20 anos, para fazer teologia. Foram 5 anos. Você é nascido em que mês? Janeiro, 5 de janeiro. Ah, então por isso que você poupou um ano. No Paraná podia. Minha mãe sempre foi professora, né? Minha mãe, aliás, Também dá lá? aula. Sim, dava aula lá no Bittencourt, onde eu estudava. E depois eu consegui pular esse ano. Eu fiz pré de 6 com 5 anos. E daí isso foi me adiantando. Então eu tenho uma vida acadêmica um ano adiantado. Eu me formei com 16, daí com 17 comecei a faculdade. Foi isso. 17, 18, 19. Exatamente. Depois fui para São Paulo, né? Fui enviado pelo Presbitério Sul de Minas ao Sagrado Ministério para estudar, né? Daí eu fiz a JMC, Reverendo José Manuel da Conceição. Isso. Um seminário presbiteriano lá na cidade de São Paulo mesmo. Fiquei 5 anos estudando teologia e todas as matérias afins. E depois voltei para Machado para desenvolver os outros cursos. Quando você fala lá do seminário, eu lembro a nossa briga no presbitério para mandar você para lá. Para o seminário, para o JMC. Porque até então eles estavam fechando todos os presbiterianos, mantendo só o de São Paulo. Fecharam o Presbiteriano do Norte, o de Londrina, e mantiveram a FATIP, né? Depois transformou-se numa faculdade. Hoje é faculdade. Sim. Mas foi uma briga, porque não, tem que mandar para o nosso, tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, para o nosso não vai de jeito nenhum. Eu lembro que foi um movimento mesmo. E eu fui lá. Foi eu e o seu avô, foi os dois que mais brigamos para você ir para lá. E depois tive que fazer um curso de reintegralização de créditos ou reciclagem. Isso durou 2 anos, né? Para também me formar pela FATIP, ou pelo menos aproveitar os créditos dentro da denominação. Que você, esses 2 anos é aquilo que chama, não é adaptação, tem um reciclagem, nome. Né? Reciclagem. Uhum. A gente chamava. Eu acho que esse caminho tá quase obstruído agora. Mas o teu certificado é lá de São Paulo? Sim. Eu fiz conclusão no seminário Reverendo José Manuel da Conceição. Então, o teu certificado é sim, lá. Sim. Teologia é de lá. De lá. De lá. Com aquilo eles não te deram nada. Não, apenas... Só... precisava de um reconhecimento da instituição teológica para poder fazer a licenciatura e ordenação dentro da denominação, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na época, nós ficamos muito bravos, eu e o teu avô, porque eles não queriam de jeito nenhum. Mas depois eu me recordo que foi um consenso mesmo, né? Havia votos divergentes, mas a grande maioria autorizou a ida. Acabou autorizando porque nós batemos o pé, né? Porque estava indo você, eu acho que mais 2 ou 3 para o seminário na época. E eles iam para o presbiteriano. Da IPI. Da IPI. Eu fui para o presbiteriano do Brasil. E você foi do presbiteriano do Brasil. Sim. Que era mais conservador, mais... Daí, fiquei esse período lá em São Paulo, depois vim para cá. Né? Lá você trabalhou numa igreja. Na Igreja Presbiteriana Independente Vida Nova. Vida Nova. De onde tem... Nós conhecemos aqui o pastor de lá, né? Sim, pastor Carlos. E tenho grandes amigos lá ainda desse meu período. Fiquei 5 anos servindo aquela igreja, foi muito especial. Depois que você parou de servir em igreja lá, você voltou para pregar lá, não? Sim, algumas vezes. Fui convidado, fui recebido, sabe? Foi frutífero o meu ministério lá, pela graça de Deus. E até hoje nutro bons amigos de lá, presbíteros e outros irmãos lá, de quem sinto muita saudade. Eu acho que no começo teu da igreja lá, você trabalhava muito com jovem, né? Sim, eu era o professor da sala de jovens, né? Logo nos primeiros anos, assumi essa turma e depois já dei aula também na classe dos adultos, fiz alguns cursos, fiz Missio Dei, fiz Sola Escritura, que são cursos, apostilas que eu escrevi. Até você trouxe para cá uma vez, eu lembro. Trouxe. Nós trabalhamos pra caramba. Trouxe a turminha lá. Foi um final de semana, não foi? Foi um feriado, foi muito bom. Foi bom. Pessoal, alguns dormiram lá na terceira? Sim. Depois teve a turma da terceira que foi para São Paulo. Foi para São Paulo, eu não pude ir na época. Fizemos um intercâmbio, foi muito bom. Foi ótimo. E o seminário? Sim.
que você nos fala do seminário quanto a professores, quanto ao nível de formação? Tá. O Seminário Reverendo José Manuel da Conceição foi feito para ser um bastião do conservadorismo, da ortodoxia, numa época em que a IPB também sofria por uma infiltração liberal. Teologia liberal é aquela que desconfia da palavra de Deus, que desconfia da inspiração das Escrituras, da autoria de Moisés do Pentateuco, e vai tratando de uma série de leituras modernas, diferentes, leituras de minorias, releituras, contextualizações, que daí enfraquecem a base da palavra de Deus. Essa teologia liberal atacou a Igreja Presbiteriana do Brasil por diversas frentes, e ela começa pelas cadeiras de seminário. Não é algo que vai atacando esse nicho da instituição teológica. E daí se levantou um homem, que foi o reverendo Boanerges Ribeiro, alguém muito importante. Ele foi presidente do Supremo Concílio da IPB durante alguns anos. Ele recuperou o Mackenzie, que estava numa disputa judicial muito grande, recuperou o Mackenzie para as mãos da IPB, a instituição, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, e também ele fundou esse seminário, Reverendo José Manuel da Conceição, para ser uma resposta do conservadorismo a essas outras teologias. Então, uma das características do JMC é essa de ser um mantenedor, um conservador dessas doutrinas ortodoxas da fé. Então, é uma das grandes características, uma das grandes marcas desse seminário. Eu estudei com grandes homens de Deus, muito piedosos, reverendo Alderi Souza Matos, reverendo Weber Campos Júnior, reverendo o João Alves, o Jorge Canelhas, quer dizer, Augusto Nicodemos. O reverendo Augustus eu estudei na graduação, perdão, na pós-graduação que eu fiz, né, do mestrado. Eu converso muito com ele via Zap. Ah, é? Fiquei conhecendo num seminário que ele ministrou para a gente em BH. Sei. Não tinha nada a ver com a nossa denominação. Era um seminário geral de montado para liderança. Sei. Na época para pastores e presbíteros. Sei. Ele é uma pessoa muito especial. Hoje está nos Estados Unidos e eu fiz no seminário alguns bons amigos, né? Ele está lá já faz um bom tempo. Nos Estados Unidos? Não, acho que começou... Foi esse ano, acho que ele foi definitivamente para lá. Não, mas ele ia e voltava. Ele ia para lá para fazer o pós-doutorado dele, né? De onde veio aquele livro Apóstolos Hoje. Mas desses meus amigos de seminário, eu estudei eu fiz 2 amigos em especial, assim, que a gente mantém bastante contato, que é o reverendo Jonatas, trabalha com o Mauro Meister, né, presbiteriano de Barra Funda, e o reverendo Ronaldo Vasconcelos, que é genro do Augustus. Ele se casou com a Hendrika e tem 3, agora 4 filhos, e eu fui padrinho desse casamento. Então lembro de já conversar assim, informalmente bastante com o reverendo Augustus. Eu tenho um livro do Augusto que ele me deu de presente, autografado por ele. Olha, legal. Bacana. E daí, acabado o seminário, já vim para cá e conheci a minha esposa, né? E coitada. Essa parte é a melhor parte da minha vida. Daí começou realmente a endireitar as coisas. Eu não esqueço nunca. Foi profecia minha. Teve sim. Daí eu falei, vocês 2 nasceram um pro outro. Uma vez eu falei para vocês 2 na minha sala de jovens. E a gente teve um primeiro namoro, e depois que a gente realmente firmou, né, a gente se separou, eu fui para São Paulo, ela foi para São Paulo, passou um tempo em Portugal, voltou também. Depois nós nos reencontramos, ela fazia direito na PUC em Poços, e eu estava voltando para Machado. E daí resolvemos assumir nosso namoro, quer dizer, iniciar mesmo esse relacionamento juntos. Logo veio noivado e daí casamento. Nós nos casamos. A carreira conjugal. Nós nos casamos em 5 de setembro, ou seja, tá quase. 5 de setembro de 2015. Então nós estamos fazendo 8 anos agora.
9 anos. Com duas filhas. 2 filhas. Preciosidade de Deus. Uma bênção, presente de Deus. A mais velha, Luísa, com 5 anos. E a mais nova, Júlia, agora com 8 meses. Eu só lembro, a Júlia eu não conhecia ainda. A da Luísa eu lembro. Uma vez nós fizemos uma reunião na sua casa, um culto, e ela já estava lá. Ela já estava lá. Uma belezinha as duas. Muito inteligentes, muito espertas. Sou o maior fã das minhas filhas. Naquela época você morava ali para cima da Praça Esporte, para cima daquele negócio do piche ali? Sim, a chácara Shailó. Agora vendi aquela casa e tô um pouquinho mais para frente ainda, chama Terras Altas. Mas é por ali mesmo? Por ali mesmo. Você segue e daí é numa casa de esquina, naquela rua em que tem uma árvore grande, na rua do prefeito atual. Ele na mora rua lá do Maico William? E daí no final dessa rua, quase chegando perto daquela estrada, aliás, para subir chama Reverendo Braidotti, Orlando Braidotti. Daí eu moro na paralela. Ainda está sem nome, Rua Projetada 1 ainda. Eu estou querendo colocar o nome do meu avô nessa rua. Boa. Vamos ver se vai dar certo. Entra com um pedido na Câmara. Vamos ver se vai dar certo. É uma boa homenagem à família, não a ele, né? Com certeza. Não, mas tem uma história, uma memória. Preservar o nome dele. Com certeza. Reverendo José Eduardo Bornelli, saudosa memória. E muito boa. Muito boa. Santo homem de Deus. Gostava demais dele e vice-versa. Ele gostava muito de mim também, sim, pela graça de Deus. Sim, sim. Além de meu pastor, meu irmão e meu amigo. Sem dúvida. Ele era. Eu ia lá na casa dele sempre conversar com ele, alguma coisa, algum problema, algum negócio. Foi um exemplo para todos nós, um testemunho vivo da graça. Eu lembro que pouco tempo antes dele dormir, né, como diz Paulo, sim, eu conversei com ele na praça. Estava ele e a dona da Mar sentado no banco da praça, eu sentei do lado, nós ficamos conversando um tempão. E ele estava bom, ele... Foi muito... Foi muito assim, de repente, né? Foi um infarto fulminante, né, súbito, que ele teve. Isso nos assustou a todos nós e para ele foi uma bênção. A gente imagina uma vida, sabe, de hospital e isso daí não serviria para a personalidade dele. Deus o presenteou, sem dúvida. Não teve dor. Dizem as pessoas que conviveram com ele que ele era muito bom de bola. Ele era na sua juventude, adolescência. Ele jogou na Ofenense, jogou na Ponte Preta, ou foi aqueles olheiros, né? Iam chamá-lo para jogar na Ponte Preta. Já estava começando a se profissionalizar quando ele percebeu que os jogos aconteciam aos domingos. E domingo era dia do Senhor. E então bifurcava essa biografia dele, né? Ou ele servia a Deus, ou ele mantinha a carreira no futebol. E para ele... O domingo era domingo. Domingo era domingo. Para ele e para os cristãos, né? Não, eu falo assim. Ainda temos o 4º mandamento. Com a atividade. Sim, né? Sim. A gente, por exemplo. Domingo é dia de culto, misericórdia e descanso. A gente fazia o ai aos domingos. Né? Ele ficava um perigo. Mas depois acabou aceitando. A dureza do coração de vocês. Mas para ele, porque de teve fato... muito fruto, tanto na época para a terceira igreja, vindos do AI, como para as outras igrejas aqui da região. Sim. Mas meu avô, pela graça de Deus, foi depois consagrado pastor, né? Pastoreou algumas igrejas aqui da região, do estado de São Paulo. Ele migrava entre PB e PI, até que finalmente foi para Ele foi pastor em Marialva, 17 anos. 17 anos. E aqui na terceira? Ele começou em 99. E daí eu comecei a pastorear em 2014. Então, ele ficou 15 anos assim numa atividade como pastor titular da igreja, né? A igreja foi organizada efetivamente no ano 2000.
Então ele ficou 14, 15 anos como pastor efetivo e depois eu já fui assumindo, né? Ele passou o bastão devagar. Eu lembro que ele pregava 2 domingos, eu pregava 2 e tal, até que ele resolveu diminuir o ritmo, né? Então eu assumi a igreja efetivamente. Então ele ficou... Se eu não me engano, ele era da idade do meu pai. Ele era da idade do seu pai? Eu acho que sim. De que ano era seu pai? 38. Eu acho que ele era de 38 ou 40. Era mais ou menos Mais ali. ou menos. Meu pai conheceu o Bornelli lá em Jacutinga, que ele Foi. pastoreou Jacutinga. Pastoreou. Pouco tempo, mas pastoreou Jacutinga. Foi, exatamente. Pastoreou depois a primeira aqui. Foi em 69, 70. Ele ficou 1 ano e meio na primeira. Depois já foi para outras... Ele foi para Marialva, não foi? Não. Daqui? Não. Daqui ele foi para mais 6 ou 7 destinos. Areado, acho que ele passou, né? Ele foi para Areado antes. Depois teve Pouso Alegre, teve Mogi Guaçu. Ele foi para vários lugares. Ele teve Mogi Guaçu também? Teve. Uhum. Eu não conheço a IPI de Mogi Guaçu, eu conheço a de Mogi Mirim. Eu acho que ele foi na IPB de Mogi Guaçu. Alguma coisa assim. A de Mogi Mirim eu conheço. Eu preguei tanto na congregação, que eu acho que hoje já é a segunda de Mogi Mirim, como aonde está o Alex hoje. Sim. Que é a central, central lá. Né? Preguei na Universidade de 100 anos da igreja lá. É uma igreja também mais que centenária. Né? Ela é uma igreja que é bem conhecida, né? Pelo trabalho que eu dizia. Era uma igreja boa, grande, a congregação era boa também. Eles compraram um terreno, tinha uma casa, começou a funcionar na casa, depois jogaram a casa para baixo e construíram um templo. Olha que legal. Não Quem está lá na segunda, lá, hoje é o daqui de Machado também, do Manaim, o Luiz Gonzaga. Sei. É ele que tá, ele que me levou para pregar lá a primeira vez. Tá. Lá na congregação. Era um aniversário da congregação também, era coisa de... A congregação era mais nova, coisa de 20 e poucos anos. Uhum. Aí o pastor da central estava presente na pregação, tudo. Falou assim, estou montando a programação aqui para o aniversário de 100 anos da igreja, eu quero que você venha pregar aqui. Eu vou. Que legal. Era gostoso. Muito bom. Você começou a mexer com xadrez aonde? Minha mãe me ensinou, né, muito, muito novo. Lá foi o sangue Bornelli, né? Meu tio é muito bom no xadrez até hoje, ganha muitos campeonatos. E minha mãe também, na adolescência, ela ficou em terceiro do Brasil. Então ela teve uma expressividade... Ela foi campeã paranaense, não foi? Foi campeã paranaense, se não me engano. Também lá em São Paulo, acho que de São Paulo. Então ela teve uma projeção grande e daí ensinou os filhos desde cedo. Eu lembro de 5, 6 anos de idade, já mexi nas peças, já ia jogando. Então, dentro da família, a gente não joga muito não, que dá muita briga, sabe? Mas todos nós lá sabemos jogar. E você, o Matheus... Mas você, eu acho que dos filhos, foi o que mais desenvolveu no xadrez. Eu lembro. Esse é o motivo da briga. E... Eu lembro que nos uais da vida aí, para mim fazer tua mãe jogar dava o que fazer. Não, ela aposentou. Mas ela jogou, ela foi campeão do uai uma vez. O Davi foi, eu acho que 2. Daí a gente começou muito cedo, dei aula um pouquinho de xadrez, antes de dar aula de outras coisas. Foi legal, foi uma experiência boa. Xadrez até hoje me toma um tempo muito bom. Os irmãos? Matheus, mais velho, ele foi diretor de um IF, ele passou no concurso do Instituto Federal. Daí já começou como professor, foi professor em Naviraí muito tempo, na verdade em Ponta Porã. Depois ele foi convidado pela reitoria para plantar um campus lá em Naviraí.
Daí ele foi lá, ficou 5 anos como plantando, depois mais, acho que 4 anos como diretor. Então ele fez uma trajetória lá. Ele podia ser reeleito, mas escolheu não participar. E daí passou o bastão para outra direção. E ele ficou apenas como professor. Hoje ele é professor lá desse campus em Naviraí. E ele dá aula do quê? Dá aula na área de agronomia, né? Mas dentro da área de sementes. Então ele tem mestrado, doutorado nessa área de milho. Ele dá aula porque lá em Naviraí, o IF de lá não tem como o daqui, por exemplo, que tem ensino médio. Tem? Lá tem sim. Ele dá aula no Aquele ensino médio técnico. também, não? Acho que não, acho que ele pegou só graduação. Só graduação. Imagino que sim. Uhum. E o Henrique tá? O Henrique está formado em medicina, né? Ele é médico, então está se especializando em psiquiatria. Então já está clinicando, já está fazendo plantões e já está andando por essa área aí, difícil, complexa, mas tá lá. O Henrique era meio mais concentradão, mais introspectivo. Era. E hoje está lá, fez em Ribeirão Preto a faculdade. Continua, né? Lá em Ribeirão. Continua em Ribeirão. Trabalha lá. Não Sim. Casou, não? Ainda não. Tem namorada? Ainda não. Também não? Não. Eu acho que ele é mais ou menos o quê? Da idade do Jackson? Ele deve ter uns 25, 26. Ele é de 97. Não. O Jackson é 92. Não, ele é de 97. Então são 5 anos de diferença. Você é 87. Eu sou de 89. 9. Sou 5 de janeiro de 89. O Matheus que é 87? Sim. O Matheus é mais ou menos contemporâneo do Anderson e o César Soiara. Acho que sim. Apesar de você nunca estudou com a Soiara, né? Acho que não, por causa de eu ser adiantado, provavelmente. Por causa de ser adiantado, e ela não estudou no Unicol. Os 3 meus estudaram no SIC. Tá. Então por isso que não nos conhecemos na sala de aula. O Matheus convivia com elas por causa do handball. Sim. Timão nosso handball do SIC lá. Já pensou? Empurrei o Matheus pro gol. Mundo um homem daquele goleiro. Já pensou? Ele era altão, né? E eu gostava de colocar ele de pivô. Mas Marquinhos machucou. Sobrou pra quem? Precisou ir pro gol. Ele falou, não, Alex, eu vou. Ó. Aí ele gostava e foi. Uhum. Ele era bom de futsal também. Não, ele era bom. Lá em casa só eu que não dei certo. No futsal, né? Mas você jogou vôlei direitinho. Joguei vôlei. Eu já fui da seleção machadense de vôlei, já fui representando os jogos escolares. Mas não é meu dom, não. Eu acho que esporte, mas você jogava direitinho. Pelo menos assim. Bondade tudo. Nos jogos escolares e no UAI você jogava direitinho. Não, sei que precisava. Apesar que o teu primeiro ano de UAI, você nunca tinha colocado a mão na bola de vôlei. Mas não, uma tristeza. Nem me lembro. Mas depois você começou a gostar, você começou a jogar um pouquinho. O futsal nunca foi teu forte. Eu gosto de brincar, mas assim, como esporte ou campeonato, não me pega, não. O teu negócio era xadrez mesmo. Xadrez. Xadrez é o esporte de que eu mais gostava. Mas depois apareceu um tal de Ezequias aí que era dureza. Não, Ezequias joga muito. Eu acho que nós não fomos contemporâneos. Não, Ezequias é bem mais novo que você. Nunca jogamos e nem quero jogar. O Ezequias, a primeira vez que eu fiz o campeonato municipal de xadrez foi lá na terceira. E a final deu para disputar quem ia ser campeão, o Davi contra o Ezequias. O Ezequias tinha 10 anos. Acabou o jogo, empatou e o Davi foi campeão por causa de meio ponto. Aí depois ele veio conversar comigo. O Davi falou assim, se eu não empato com ele, eu ia perder o jogo. Esse menino nasceu para isso. Já pensou? Tanto que ele foi bicampeão brasileiro, né?
terceiro colocado no Sul-Americano. Não acompanhei essa carreira dele, não. Ele foi campeão brasileiro no Geng. Eu dei aula para ele, na verdade. E hoje ele está disputando aqui para Machado, junto com a equipe do o Davi, ele, o Cirinho e o Trator. E eles estão jogando direto aí, estão jogando bem. E o Ezequias ainda vai disputar agora o brasileiro do intermédio. Sim. Porque ele forma esse ano na medicina. Então é o último ano dele na intermédia. O Ciro, que é o tio dele, foi campeão da intermédia 2 vezes. Que é outro que joga muito também. Joga. Não, esse povo aí vive pra jogar. Não, dava raiva assistir o jogo dos dois. Eles já sabiam o movimento de um pro outro, tudo. Não, mas xadrez é um esporte impressionante, né? Impressionante. Se você mergulha nisso, é uma coisa... Eu nunca mergulhei com tanto vigor assim. Eu sempre me mantive lá. Hoje ficou mais fácil de você estudar o xadrez, porque na internet tem tudo. Tem. Então você joga na internet com campeão mundial de xadrez, se você quiser. Sim. Nos níveis. Mas na época que eu comecei a ser técnico de xadrez aqui em Machado, que o Davi já jogava, era o Davi e o Rodrigo. O Rodrigo comia livro de xadrez o dia inteiro para ganhar do Davi, que nunca ganhou. O Rodrigo, a gente chamava ele de Rodrigo Rata. Ele morou em Brasília uma época e depois voltou para Machado. A mãe dele tem ainda, eu acho, uma papelaria em frente ao Correio. Tá. Em frente ao Correio ali. O pai dele, seu João, acho que já faleceu. Não tenho certeza do que eu estou falando. Mas... Não vai matar o São João, não. Não, até depois eu quero fazer uma correção aqui, que na última terça-feira que nós fizemos o podcast Impact, eu matei o Varney sem saber que ele estava vivo. Eu tinha ido no hospital, eu faço parte daqueles especialistas da alegria, dos palhaços lá que veste palhaço e vai. E ele estava ruim, com um problema respiratório. E alguém me falou que ele tinha falecido. Não faleceu coisa nenhuma. Recuperou e tá bom. Coisa boa. Então, retificou. Seu Varney, você me perdoa de eu ter te matado antes da hora. Ele é meu amigo. A gente jogava bola junto. Imagina o que você faz com os inimigos. Eduardo, dentro dessa área, você quer falar mais alguma coisa dessa parte da história da sua vida? Depois que vim para Machado, né? Eu fiquei na terceira igreja como pastor durante 10 anos. E agora tô na primeira igreja em 2024, né? A Ângela Ângela tá fazendo o quê? Ela tá só em casa ou... Ela se formou em Direito, ela né, advogada, e formou em letras também. Então ela dá aula de português. Dá aula de português no Colégio Aliança. Puxou para a mãe. Puxou para a mãe. Eu também. Puxei para a sogra. Porque fiz letras, né? E dou aula ainda de literatura. A Jussara corrigia meus poemas, meus versos e prosas. Coitada. Ela corrigiu o meu trabalho, os dois, do mestrado e doutorado. Ela foi a minha... Até eu fiz menção a ela no final. A ela e ao pastor Laércio e ao pastor Bornelli. Quando eu fiz, né? Obrigado. Principalmente ao Laércio, que um incentivador disso tudo na minha vida foi ele. Saudoso também. Lá no Mackenzie, em São Paulo. Muito bom lá. E era corrido o negócio. Imagino. Ficar saindo daqui, indo para lá, você tinha que ficar um tempo lá. Quando tinha aquelas apresentações de murais, então, ó, que tristeza aqui.
Mas foi bom. Passou. Passou. E eu fiz dentro da área teológica, né? Não fiz dentro da minha área, que era educação física, assim. Eu tinha feito o Palavra da Vida, Sei. o CTL. Aí o Darcy Zborovics, não sei se você conheceu, Acho que era que o não. diretor, ele falou: Alex, você tem que ser pastor batista. Falei: não, eu posso até um dia, se for da vontade de Deus, ser pastor. Não é minha aspiração. Mas batista não. Ele brincava muito comigo que o seu Ivair, porque o seu Ivair era árabe e ele era judeu. Ah, são os dois, né? No dia da formatura eu fui orador, né? Eu tive que falar dos dois, é lógico. Mas daí ele arrumou um jeito de eu terminar o seminário, no Palavra da Vida, de quinta, sexta e sábado. Ele colocou todas as matérias que eu precisava fazer por 3 anos nesses dias. Entendi. Aí eu saía daqui e ia fazer. Dormia Entendi. lá na casa dele, fazia, ele ia para lá todo dia, ele era o diretor, e acabei formando. Se eu quisesse ser ordenado, eu ia ter que passar pelos 2 anos de reciclagem da mesma forma, né? Mas não era o meu interesse, nunca foi esse. Meu interesse era conhecer mais a palavra, montar bons estudos, né? Adquirir um material de pesquisa, que quando você está no seminário aparecem materiais bons para você comprar, né? E barato. Sim, bibliografias boas. Muito boas. Lá no Palavra da Vida aparecia demais. Eu ainda tenho tudo até hoje. Você é meio acumulador, né? Tem uma linha tênue entre colecionador e acumulador. Você já tropeçou nessa linha, caiu a ribanceira 3 vezes. Eu tenho muita coisa. Muita coisa. Imagina. Até eu estava falando Então, com o museu. Jacques esses dias, falei assim, eu preciso dar um jeito de dispor de um tanto de coisa. Diminuir um pouco. Ah, mas a patologia não deixa. É difícil, é complicado. Você acaba gostando daquilo que você mexe. E eu tenho coleção praticamente quase que de tudo, né? Livro, Imagina. disco de vinil, álbum de figurinha, carrinho de ferro, Moedas. moeda, selo, cédula, Nossa, tá louco. caixa de fósforo antiga. Nossa, Tem um tanto de coisa. muita coisa. Eu vou falar aqui mais uma vez do meu patrocinador, o Café MG Dias, na qualidade tradicional, gourmet e gourmet em grão. Agora já está começando a fazer sua caminhada aí pelos supermercados da região. É um bom café, um excelente café ao gourmet, muito gostoso, muito bom. Você não precisa nem de açúcar nem de adoçante. Eu aprendi isso com bons experimentadores de café. Café, quando é bom, você não usa açúcar nem adoçante. Então, muito obrigado por enquanto, Marcelo, por estar nos apoiando. Eduardo, agora vamos para a sua vida teológica mesmo. Como é que veio o dom? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu acredito que a vocação é dada pelo Senhor e ela apresenta evidências, sinais internos e externos. Então precisa haver uma inclinação interna, uma vontade, um desejo de servir a Deus, de dedicar tempo no estudo da palavra, na comunicação, na exposição bíblica. Então essas são algumas inclinações necessárias em uma pessoa, sabe? Precisa ter dom de oratória, de fala, tem que ter alguma eloquência, alguma capacidade comunicativa, mas sobretudo precisa haver evidências externas, que é o reconhecimento da igreja. Então, as pessoas que estão ao redor têm que discernir isso, sabe? Tem que chancelar essa percepção individual. E isso eu tive muito também, não é? Desde criancinha, vestindo terno e gravata, acompanhando meu avô
cumprimentando as pessoas no final do culto lá no Paraná, resumindo os 3 pontos que meu avô sempre pregava. E sempre gostei dessa área. Depois fui líder de jovens e trabalhei com evangelismo. Então, nessa primeira fase, a igreja reconheceu esse dom também. Então, foi fácil de discernir a vocação, porque havia inclinações internas, desejos, vontades, né, aspirações, e havia também uma homologação da comunidade, da igreja, que reconheceu, discerniu esse dom também. Então, o caminho foi mais tranquilo nesse sentido. O espelho humano foi seu avô? Ah, sem dúvida. Não, aprendi aos pés do meu avô. Aos pés do meu avô. Meu herói. Sem dúvida. Foi alguém cuja piedade eu tenho a intenção de, pelo menos, chegar aos pés. E era difícil. Não. Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Sem dúvida. A gente fica até... Eu que convivi com ele muito tempo, e você também, né? É suspeito em falar. Mas eu acho que nós somos os que devemos falar, porque as pessoas que o conheciam de longe já têm uma impressão de santidade, de piedade, de alguém dedicado, consagrado ao Senhor. Mas quem conviveu de perto, que é geralmente o lugar onde as máscaras caem, que é geralmente o lugar em que se apresenta a autenticidade, em que se prova a integridade, nós somos aqueles que podemos atestar mesmo, por participarmos da intimidade, que era um santo homem de Deus, sabe? A esposa, os filhos, os netos, quem convivia de perto ou de longe atesta, de fato, essa Eu não sei piedade. Você, eu nunca, desde quando eu convivi com o pastor Bornelli, eu nunca vi ele alterar a voz para nada. Impressionante. Para nada. Impressionante, verdade. Diferente de mim. Mas ele era aquela pessoa paciente, serena, lidava com os problemas da igreja com uma inteligência, com uma forma de lidar. Muita oração, muita oração. A única coisa que ele era meio bravo é quando ia para as reuniões do presbitério. Aí vocês sofriam na mão dele quando fazia aquela sabatina de perguntas. De candidatos. Sim, ele era sempre dureza. da comissão de exame de candidatos. Sempre. Você sabe como eram as perguntas na época dele? Essa história é boa. Ele não fez seminário, ele fez um provisionamento que havia na época. Na época podia. Daí ele aprendeu aos pés de outros pastores e logo foi para Ariado. E daí ele pregou um sermão, o que é a verdade, baseado na pergunta de Pilatos para Jesus. E depois vieram as perguntas na sabatina. Um dos pastores, aliás, foi pastor também na primeira igreja, o reverendo Zé Cruz, era um típico piadista que tem todo o presbitério, né? Depois deu lugar para o Brust, não é? É alguém assim, excêntrico. E ele fez 3 perguntas para o meu avô, dizendo assim: primeira pergunta, você sabe que é uma mulher bonita? Daí meu avô falou: eu sei, eu casei com uma. Daí todo mundo já riu. Segundo, você tem garrucha? Ou você tem arma? Daí meu avô falou: não tenho. Daí ele falou: então compra uma. E a terceira pergunta: você acredita em fantasma? Daí meu avô: não. Daí ele: tem sim. Existe sim. Então era uma pessoa assim. Mas meu avô, embora tivesse sido sabatinado com essas perguntas assim, informais, digamos assim, ele é alguém que estudou demais, leu demais. Muito. E nos presbitérios pelos quais passou, era um dos mais gabaritados para fazer exame de candidatos. Para fazer exame de candidatos. Então ele era o terror na sabatina, porque de fato fazia perguntas muito profundas. Profundas. Sim. Eu fiz parte da equipe que sabatinava, e ele também. Aqui, deu dó do miserável seminarista. Dos 2 seminaristas que estavam sendo sabatinados ali. Eles apertavam porque uma parte das perguntas eram doutrinárias e as outras eram teológicas, né? Sim, sim. Mas hoje em dia o Presbitério Sul de Minas mantém essa prática de perguntas
profundas, né? Que realmente experimentam os candidatos. Isso porque é muito temerário você colocar um rebanho, uma igreja, sob a supervisão de alguém que não esteja preparado, não esteja qualificado. Então, a área de exame de candidatos é uma área muito sensível, muito complexa, mas muito necessária. Porque, de fato, o presbitério, esse corpo de líderes, é quem deve impor as mãos sobre o ministro, né? Para autorizá-lo, primeiro licenciá-lo e depois consagrá-lo mesmo, né? Ao sagrado ministério. Isso é muito importante. Isto. E dentro dessa caminhada tua, como como é que eu vou dizer aqui? Com o dom que Deus te deu de sagrado ministério, você ficou um tempo na terceira e depois hoje caiu na primeira. Caí na primeira. Que é uma igreja grande. Sim. Né? Uma igreja bem maior que a terceira. E Sim. eu creio que mais difícil de gerir aquilo. Tem umas demandas diferentes. Diferentes. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E como é que você está andando por lá? Tá uma bênção. Tá uma bênção. À medida que aumentam os problemas, não é? No sentido de número de pessoas, de abrangência ministerial, uma vez que, por exemplo, a primeira igreja tem 5 congregações e tem plantada outras igrejas, não é? Então a primeira igreja tem todo um legado, uma tradição. Então, de fato, as demandas aumentam. Mas também aumenta o corpo de auxílio, de ajuda. Então nós temos 12 presbíteros que são homens da maior firmeza, piedosos, cheios do Espírito Santo, que auxiliam nesse trabalho. Então, não se pode dizer de um ministério sem ver esse colegiado, por exemplo, de pastores. Eu sou auxiliado por 4, 5 pastores, se for contar com o pastor Isaías, mas também esse grupo de 12 homens piedosos que também nos auxiliam. Então, à medida que aumentam as demandas, o poder de decisão, os problemas são de fato complexos, também tem uma ajuda colegiada muito expressiva. Quem são os pastores que te apoiam hoje lá? Hoje temos o pastor Marinaldo, o pastor Giovanni, o pastor Sebastião Arruda e o pastor Isaías. É emérito. O Isaías é o primeiro né, da turma. Ah, sem dúvida. Ele tem uma bagagem impressionante. Eu conheço bem. Uhum. O Arruda, Sebastião Arruda. Eu devo o meu mestrado e doutorado a ele. Ah, é? Ele que arrumou tudo para mim fazer. Na época que ele estava saindo de São João da Mata. Sim, sim. Aí eu fui aqui no sítio dele, onde ele reside ainda, né? Sim. E ali nós conversamos um tempo, ele falou, vou te encaminhar, nós vamos dar um jeito. Você vai fazer uma prova e nós vamos... Aí eu fiz aquele sistema de você entra num doutorado, num mestrado, e se alcançar determinados créditos, você vai direto pro doutorado. Coisa boa. Depois de 2 anos. Aí você recebe os 2 certificados. Coisa boa. Sebastião Arruda tem nos ajudado lá também. E o pastor que Giovanni. Ele é presbiteriano conservador, né? Ele é IPC. Ele é IPC. Sim. E o outro é? Pastor Giovanni. O Giovanni Ávila, que é o mais novo. Sim, sim. Que fim que deu o outro Giovanni? Não deu fim ainda não. Não, eu falo que fim que é onde que ele tá? Ele tá lá em Ourinhos. Ourinhos, na Igreja Presbiteriana Independente de Ourinhos. Divisa do Paraná lá embaixo? Sim, sim. Chegando no Paraná, mas da estado de São Paulo. O Zaru? O Zaru está auxiliando a terceira igreja e a igreja do Manaim. Ah, tá. Mas é você que responde Eu sou pastor titular da igreja do Manaim. Do Manaim. Sim. Quais as congregações da primeira hoje? A primeira tem Carvalhópolis, Serrania, Paraguaçu e 3 em Machado. Não é? A 5ª igreja, a 6ª igreja, a 5ª lá no bairro Santa Luísa, a 6ª igreja no Jardim das Oliveiras, e estamos num processo de plantação da 8ª igreja no Santo Antônio 2.
Então, são A sexta 5 ou ainda 6. é? A sexta é congregação. É congregação Sim, ainda. pastor Cadu tá lá. Então, nós somos em 5. Lá na cantando a quinta sexta. tá o Hugo. Hugo. Pastor Hugo. Em Carvalhópolis está indo Elias. Tá indo Elias Generoso. pro Está ano que vem. saindo lá de Campestre. Sim, sim. E tá indo para Carvalhópolis. E Mas- qual que é a outra que você disse? Paraguaçu. Paraguaçu ou André? É o André, mas o André O vai para a André segunda está igreja. vindo para a segunda. Exatamente. Então nós estamos ainda em decisão, no processo de transição de campo lá. É, para ver quem que vai para lá. Sim. Porque ele implantou um bom campo lá, né? Ah, sem dúvida. O ministério do André foi frutífero, sim. Foi muito frutífero. Eu acompanhei uma época e acompanho sempre. Aham. Converso bastante com ele, com a Niane, porque a Niane é parceira minha do UAI, né? Sim. Então a gente sempre conversa. Serrania Serrania tá o pastor Leandro. é congregação Congregação também. também? O Leandro é o Leandro de Campestre. Sim, Leandro Silva. É um dos que o Bornelão sabatinou, arrebentou ele. Ah, é? Não, mas ele O Leandro formou antes de você ou depois? foi antes. Foi antes, Sim. né? Aham. E o Luiz? Qual Luiz? O Luiz lá do Manaim? Cacheta? Cacheta. Ele, onde ele tá? Você diz? Ele tá em Campestre também, na igreja de Colinas. Do Jardim Colinas, Sim. aonde era a congregação e virou igreja. Sim, sim. O Elias tem uma visão para esse negócio de construção e ampliar templo, que é uma coisa de louco. É. É. E é um dos desafios da igreja de Carvalhópolis. Eles têm um terreno eu tive lá. conversando com ele o dia que ele esteve aqui, e depois também, lá no tênis, que Se Deus quiser, vai fazer um bom ministério lá. acho que você também está jogando tênis agora, né? Tô nada. Tô não. Não? Não, Não sei quem que falou para mim que você estava. não, tô não. Mexo com essas coisas, não. O tênis é Tô gostoso. brincando. Muito bom. Então, o tênis é viciante. Ah, é? Você começa, aí você não quer parar mais. Hoje tá na moda o beach tênis, né? Também. Tá bastante em alta. Eu joguei um pouquinho de beach tênis lá em Alfenas, mas eu fiquei com muito medo por causa da minha perna, né? Sim. O piso é muito irregular. Pode complicar, verdade. Vai que sai esse trem do lugar aqui, esses ferros que eu tenho aqui na perna. Eu tenho esses ferros aqui na perna graças a teu pai, né? Sim, eu Teu pai lembro. que me ajudou muito. Eu lembro. Se dependesse do Ayrton, ele dormia comigo lá no hospital. Foi. Falei, não, Mas filho, sempre vai foi pra casa, vai lá namorar a Eda um pouquinho, depois nós Sempre foi um conversamos. excelente diácono. Muito Foi. disposto, muito servo. Hoje ele não é diácono mais, Não, e nem presbítero. ainda não. Quer dizer, presbítero, mas em disponibilidade. Em disponibilidade, como eu, né? Sim. Ele foi, mas primeiro ele foi diácono, Sim, lá na terceira. foi. Agora ele tá na primeira com você? Tá. Subiram ele e minha mãe. Não pode não, pá, você sair de uma igreja e levar todo mundo junto com você. Não levei ninguém, não. Terceira, graças a Deus, se manteve uma igreja estruturada, abençoada, sabe? Tem boas recordações e a igreja está lá firme, operante, para a glória de Deus. Pastor Isaac, Faz um mês que eu estive lá, mais ou menos. uma benção, uma benção. Até o dia que eu estava lá, um pastor que pregou, que eu não sei nem o nome dele. É? Que veio lá do Canadá, parece. Não, é o pastor É um de cabelo José. branco. José, É o que namora, ou é marido da Eva. da Eva. Uhum. Zé Inácio. Eu conversei com ele, ele veio daquela região dos Estados Sim, Unidos ali, sim. não é? Canadá, por ali. Sim. Agora ele está auxiliando lá. Sim, ajuda no ministério lá. E faz parte do teu quadro também, não? Não, ele é só da Lá terceira da igreja. terceira mesmo. Sim. Lá tá ele e o E o Zaru, ajudando O Zaru. o Isaac.
O Isaac é o pastor É o titular. pastor titular. O Isaac é o marido da Bianca. Sim. A Bianca, que esse cara eu tenho foto deles lá. Eu quero escanear uma hora e Ah, é bom. mandar para eles. Tá ela, o Bellini, Davi, Davi. turminha boa. Muito Aquela boa. turma ali, o outro Bellini, né? O grandão lá, Renan. o Renan, o filho do Leonério, Leonardo, o Leonardo. turminha boa. Turminha legal de mexer. A prima de vocês, A Camila. Camila. Ao que eu vejo esse povo casado, eu não acredito. Eu tô ficando velho mesmo. Mas tá, viu? Já tô com 63. Ó, Começo do ano, já em fevereiro eu faço 64. se Deus quiser. Por enquanto parece que ainda tá firme. Passei por alguns momentos difíceis, você sabe disso, você me acompanhou. Sim. Mas hoje, graças a Deus, está tudo sob controle. Amém. Amém. Lá na primeira são 12 presbíteros. Sim. Eu sempre achei que ali cabia mais, viu? Tem que se contar com os das congregações, aumenta esse número, mas na sede são 12. Mas mesmo na sede, porque ali tem muita coisa para resolver, não tem? Ah, sem dúvida. Mas esse número tá muito bom e temos conseguido trabalhar, para a glória de Deus. Eu sempre achei que presbítero tem que ser número ímpar. Por quê? Para não decidir você que decide quando empata voto. Você que eu digo, o pastor... Voto de Minerva. O Minerva. Uhum. Eu acho que deixa o pastor gerir a igreja, não precisa ficar dando voto para essas coisas. Eu aprendi umas coisas com a carreira cristã da gente, que quando Deus quer alguma coisa da nossa vida, Ele vai mexendo com a cabeça de todo mundo até que todo mundo tenha uma opinião só. Eu passei muito isso pela Comex. Não, eu não quero isso, eu quero outro queria outra coisa, outro queria uma coisa, então vamos orar. Vamos fazer oração. Aí 3 meses orando sem conversar um com o outro. Voltava, já estava 50% com a opinião e 50% com a outra. Mas não é isso que Deus quer ainda. Vamos orar mais. Orava, aí na hora de tomar a decisão todo mundo pensava igual. Então Deus vai trabalhando o coração da gente, vai movimentando para o gosto dele, não para o nosso. Que se deixar para o nosso gosto, você corta o pescoço todo mundo, né? E não é assim que funciona. Uhum. Eduardo, para a gente encerrar, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todos os pastores e também padres que tiveram aqui. A tua visão escatológica hoje dos acontecimentos do mundo? Na minha compreensão, o mundo avança para o fim. Não é? Existem esses espasmos, que são contrações. Você se lembra que na antiga aliança, essa figura acontecia também do povo de Israel como uma comunidade que estava grávida do Messias, não é? Estava esperando, e havia essa figura das contrações. Então, sempre havia uma dificuldade para a linhagem da semente chegar, não é? Da semente da mulher. E, de novo, na segunda vinda, nós podemos ter um movimento similar. Não é? Existem sinais do tempo, sinais da vinda do Senhor Jesus. Então, fala-se de uma grande apostasia, fala-se de grande tribulação, fala-se de uma perseguição sobre-humana, fala-se da revelação do anticristo, fala-se de terremotos, pestes, não é? E guerras, rumores de guerras. Então, são espasmos que vão acontecendo e a natureza geme, suporta dores, esperando a revelação dos filhos de Deus.
Então você percebe que existe um movimento cósmico esperando a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nesses últimos espasmos. As trombetas estão soando nesse sentido de que estão anunciando a vinda de Jesus Cristo. E é sempre importante nós ratificarmos que as cortinas estão abertas, que ainda há oportunidade, estamos no ano do perdão, estamos na graça, não é, sendo ofertada, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, quando se vai avolumando essa agenda anticristã, mais nós precisamos nos santificar. Você acredita que as trombetas já estão sendo soadas? Acredito. Sim. É um movimento... Porque eu vejo assim, posso estar errado, não sei, mas os acontecimentos pré-vinda de Jesus, hoje, como você disse, guerras, rumores de guerra, fome, violência, e são locais separados. Não acontece tudo num local só. Eu vejo as trombetas, os mesmos acontecimentos, só que numa forma mais global. É a hora que vai acontecer com o globo todo. Não é a Etiópia tem fome, o Brasil está pegando fogo para tudo quanto é canto. Não é separado. É uma visão minha, tá? A visão que eu tenho, porque quando começar abrir selo, tocar trombeta, derramar taça, eu acho que vai ser a nível mundial, a nível global. Na minha visão, Apocalipse, trombeta vem antes de taça. Trombeta anuncia, taça termina, consuma. Então, mas os dois têm um retorno, né, para os habitantes da Terra. Não, enquanto as trombetas atingem, por exemplo, a terça parte, as taças são derramadas sobre toda a Terra. Então há um agravamento, uma escala entre os dois. Então, na minha compreensão bíblica, as trombetas já estão acontecendo, anunciando o fim. Elas se tornarão mais evidentes e menos espaçadas, igual uma contração. Mas depois, para trombeta tocar, o selo já não tem que estar aberto? Não. Porque dos selos... São ciclos diferentes. O último selo, quando ele é aberto, é o início das trombetas. Sim. Mas isso, ele recapitula a história. É a mesma história contada 7 vezes. É aquela visão cíclica de Apocalipse, que é uma visão também milenar. Das 7 igrejas, aquela coisa. Que está lá, 7 que representam períodos na nossa história. Não necessariamente, mas o livro de Apocalipse tendo essa leitura como sendo 7 perspectivas, recontando a mesma história. Sei. Né? Recontando a mesma história. Esse é o desafio do livro. É um livro, de fato, muito complexo. É complexo, é difícil. Existem, baseados nele, várias explicações e é difícil a gente pegar e falar, eu defendo essa. Sim. Não é. Pode ser e pode não ser. Por isso que eu tenho uma visão que quando começar a trombeta ou taça é a nível global, não a nível local. Por exemplo, o Brasil hoje está aí, pegando fogo. Você liga o jornal, tem 2.000 focos de incêndio pegando, destruindo um tanto de coisa. Eu creio que é aonde você acabou de dizer agora mesmo, a natureza sofrendo por aquilo, mas alguém provoca esse sofrimento, né? Então, por isso que eu tenho essa visão. Posso estar errado. Porque está acontecendo muita coisa. Você acabou de dizer. Terremoto, se você for contar 50 anos atrás com hoje, aumentou demais o número de terremotos, tremores de terra e outras coisas, né? Então, com essa proximidade da volta de Jesus, isso vai se agravando. Sem dúvida.
vai se agravando. Por isso é importante estarmos seguros com o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o mais importante é você estar preparado para a vinda. Porque tem vários textos ali no Novo Testamento que falam: vigiai, vigia para que não entre em tentação. Sim. Você disse apostasia, para você não cair nisso. Porque entende-se de apostasia alguma coisa que vem do meio, do meio cristão. Sim. Verdade. Então você tem essa visão que nós estamos chegando. Sem dúvida. Nós não, né? Jesus está chegando para nós. Amém. Amém. Em breve virá. Em breve virá. Você acredita nos dois? No arrebatamento e depois a segunda vinda? Como assim? Para mim vai ser um evento só. Virá como ladrão. Virá uma única vez. Daí a igreja será arrebatada com Cristo nos ares. Você acredita que vai ser tudo ao mesmo tempo? Para o encontro com o Senhor nos ares, e depois estaremos para sempre com Ele. Aí ele desce aqui e todo mundo vê. Sim. Assim como o relâmpago, o quê? Sim, todo olho verá. Todo olho verá. É isso aí. Se Deus quiser. Vamos estar preparados. Vamos nos preparar e preparar as pessoas para isso, né? Amém. Eu acho que é o mais importante, a gente que tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, do que pode acontecer, esclarecer para outras pessoas que vai acontecer. Certamente virá. Função tua, que é pastor, viu? Nossa, que é crente. Não, todo mundo. Eu estou brincando aqui no sua de ser pastor, não, mas nós precisamos de alertar. todo cristão. Com certeza. Todo cristão tem que estar preparado, como as 10 virgens lá, né? 5 bem preparadas e as outras 5... do jeito que tá bom, não tá. Não, precisa de piedade. Mais alguma coisa, Eduardo? Ué, não sei. Você quer falar mais alguma coisa? Ué, quer deixar uma mensagem pro pessoal? Bom, eu acho que a pergunta que eu quero deixar para reverberar é se já lemos a Bíblia hoje. Isso é uma compreensão muito prática, porque às vezes nós temos muita ideia genérica a respeito da fé e da pessoa de Jesus. Mas nós precisamos de uma intimidade com a fonte original, com a palavra de Deus. Íntima, verdadeira mesmo. Sabe, um movimento devocional. Em toda a história da igreja, crentes são amadurecidos e conhecem o seu Senhor através da Bíblia e da oração. E essa vitamina BO não pode ser alijada, não pode ser deixada de lado absolutamente. Então, às vezes, nós estamos atrás de muitos estímulos, de muitos entretenimentos, e deixamos a vida passar, rolar, cumprindo agendas, sem ter o nosso tempo devocional verdadeiro, de intimidade com o Senhor. Então, que texto você está lendo hoje da Bíblia? Sabe? Qual parte das Escrituras? Sobre que você está se debruçando? E o Senhor tem te comunicado o que hoje, na verdade, daquela leitura piedosa, diária, constante na presença do Senhor. Então eu estimulo os ouvintes a terem esse tipo de intimidade com o Senhor. Para não ser eu ouvi falar, eu acho que todos nós precisamos sentar, abrir as Escrituras diária e pessoalmente e termos um momento a sós com Deus, com Bíblia e oração. É assim que nós nos amadurecemos na fé. Naquela época nossa, junto ali na terceira, não sei se você vai lembrar, na nossa sala de jovens, uma vez eu fiz uma pesquisa disso, com todos. Quanto tempo você doa em oração e estudo bíblico? Eu lembro que a que mais doou era a Aline, que doava 5 minutos. E aquilo me preocupou de uma tal forma que comecei a trabalhar e incentivar a estudar.
No outro mês eu perguntei, já tinha aumentado. Todo mundo estava numa média de 20 minutos. Vai estar pouco ainda. Você precisa doar mais tempo para Deus. Porque a gente senta na frente de uma televisão, meu caso, que sou apaixonado em esporte, você assiste esporte, um jogo de 1h30, e aquilo não te cansa. E parece que as coisas de Deus cansavam muito, né? Uhum. E os frutos disso foram bons. Graças a Deus. E por isso que eu acho muito importante isso que você falou. É para a gente estar preparado para a vinda, nós temos que estar preparados dentro da palavra de Deus. A deixar Deus falar com a gente através da palavra dele. Sem dúvida. Preparar-se para a vinda do Senhor. Através da Bíblia e da oração. Comunhão com os irmãos, como sempre foi. Em toda a história da igreja. Isso é bom. Nós vamos ficando por aqui nessa quarta. Eduardo, o microfone está aberto para você despedir do pessoal. Fique à vontade. Uma boa noite. Que Deus abençoe. E estamos à disposição. Se quiserem conversar, vamos sempre manter esse canal aberto. Nós vamos estar por aqui sempre também. Em breve, quem sabe, nós conversamos mais um pouco. Sim, senhor. Sobre as atualizações dos teus assuntos. Nossa, né? Não falamos de música, não falamos do Colégio Aliança. Isso, não falamos de uma tanto boa. de assunto. Vamos deixar para uma próxima, né? Você tem um dom musical e gere, né? Um Sim. colégio hoje. Sim, mas... Aqui em Machado. Sim. Até uma pergunta, como é que você consegue gerir isso tudo? Fica para uma próxima, porque eu também vou pensar nessa pergunta. Que você gere o colégio, Sim. gere uma casa, Sim. que é a tua família, e gere a primeira igreja. Primeiro e o Manaim. Que já... Mas é o corpo de presbíteros, no caso da igreja, e do colégio tem 2 braços lá, né? O Souls na parte administrativa e a Kit na parte pedagógica. Então eu sou cercado de pessoas muito competentes, sou privilegiado. O colégio hoje está com quantos alunos? 500. 500. Chegando a 500 alunos. Bem alunos. Acho que aqui em Machado deve ser o maior hoje. É o maior. É, né? Privado, né? Sim. Privado, sim. Graças a Deus. Para a glória de Deus e pela graça dele. Isso aí. Então nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima terça-feira. Nós estaremos aqui novamente. Lembrando do nosso patrocinador, Café MG Dias. Qualidade tradicional, gourmet e gourmet em grão. E na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui recebendo um empresário, o Douradinho, o Wellington, lá da JFW. Nós vamos estar batendo um papo com ele aqui também. Tá? Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Continue te dando força. Amém. Que a coisa é feia. Obrigado. Um abraço.